Esta reunião está sendo gravada. Vamos começar as resoluções de questões. O tema é sujeitos do processo e litisconsórcio. Então, a gente fez um filtro só com a banca FGV, nível superior, para ver o que cobre em outras provas, que não sejam magistratura, MP, procuradoria e cartório, e tentar, com isso, ver uma tendência da FGV. Então, vamos começar. Regina, empregada pública da Fundação X, mantida pelo Estado de São Paulo e responsável pela execução da política pública de aprimoramento educacional e cultural, ajuizou, em setembro de 2023, ação de cobrança em face de sua empregadora e do Estado de São Paulo. Em petição inicial, Regina requereu a condenação dos réus a implementar em sua remuneração verba prevista em lei estadual a todos os integrantes do funcionalismo paulista, bem como efetuar o pagamento de valores em atrasos referente aos últimos 5 anos. O processo foi distribuído à primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo. Fim da instrução em maio de 24, o juízo julgou o pedido parcialmente procedente, condenando a Fundação X a efetuar a implementação pedida por Regina, e julgou improcedente o pedido em face do Estado de São Paulo, por entender que a autora não possuía vínculo funcional com o ente central. Sobre o caso, acima é correto afirmar que, então, recapitulando, Regina era empregada da Fundação X, que era mantida pelo Estado de São Paulo. Então, ela estava na administração indireta, que é uma pessoa jurídica, a fundação. Então, vamos lá. A. O juízo da primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo é incompetente para apreciar a ação que deveria ter sido proposta perante a Justiça do Trabalho, pois Regina é empregada pública. Ele é competente, sim. Ele é competente, porque, nesse caso, tem julgados falando que quando você é empregado, é vara do trabalho. Quando você é servidor, é justiça comum. Mas, nesse caso aqui, é incompetente. Então, a primeira vara da Fazenda Pública, ela é empregada pública. Se cabe a CLT, na Constituição, tá, que vai para o Justiça do Trabalho. Se é servidor público, vai para a Justiça Comum. Vamos Então, ler as outras aí. Vamos ler as outras. B. O litisconsórcio no caso narrado é passivo, simples, e a acumulação do pedido é sucessiva, pois o acolhimento do pedido de pagamento dos valores em atraso pressupõe a procedência do pedido de implementação de verba. C. Por se tratar de fundação pública, a execução dos créditos de titularidade de Regina dispensa a expedição do precatório, que somente é exigido para o pagamento dos débitos das pessoas jurídicas de direito público. D. Ao entender que Regina não possui vínculo funcional com o Estado de São Paulo, o juízo deveria ter extinguido o processo sem resolução do mérito em face desses réus, em razão da legitimidade passiva, uma vez que, em vez de julgar o pedido improcedente como fez. Então, a D está errada, né? A C também está errada. E. O valor da prestação vincenda pretendida por Regina para fins de definição do valor da causa é equivalente a 2 prestações anuais. Não, é equivalente a uma. Aqui está errada. A 1 ano, né? Não é a 2. Por se tratar de obrigação pecuniária, se o tempo superior for a 1 ano. Não, é um só. Então, a C a gente tirou, porque fala que dispensa a expedição do precatório, ainda que somente é exigido para os débitos das pessoas jurídicas de direito público, nem sempre. Quando a empresa prestadora de serviço público ela atuar de forma não concorrencial, está sendo decidido que as pessoas jurídicas, nesse caso, mesmo sendo privadas, mas prestar serviço público de maneira não concorrencial, ela goza das prerrogativas, inclusive do precatório. Ali ela fala que ela é mantida pelo Estado de São Paulo, né? Então ela não Sim. Ela é de poder. Então, vamos ver a B de novo. O litisconsórcio, no caso narrado, é passivo, simples, e a acumulação do pedido é sucessiva, pois o acolhimento do pedido de pagamento de valores em atraso pressupõe a procedência do pedido de implementação da verba. Eu fico com a A. Não é letra A, não, porque empregado público não é julgado pela Justiça do Trabalho, por causa da função pública exercida. Mas aí ele não teria que ser servidor público? Se ele é Não. empregado, não incide a CLT?
Não. Ele é empregado público. Ele fez concurso público, etc. O regime dele é diferente. Então, Apesar de você acha que que é B? O eu ficaria com a B. que você acha, Carlos? Ou você acha que tem alguma das outras que foram cortadas? Deixa eu descortar. Carlos? É, O regime dela é estatutário, não? Sendo empregado público? então, aqui fala que ela é empregada pública da fundação. Se Sim. falou que ela é empregada pública, a fundação é pública. Não poderia ser uma fundação que não tenha caráter público. Se ela é empregada pública, então, teoricamente, todas as ações julgadas pela, em relação à pessoa que está no regime público seria pela justiça comum, né? Comum. Concordo. Então, assim, acredito que essa primeira letra A estaria errada por causa disso. Só se eu estou entendendo errado, porque aqui falou a palavra empregada, né? Mas aqui falou pública logo em seguida. É isso, é empregada pública. A empregada pública é sujeita a concurso público. E sujeita a concurso público, Pois é. o regime dela é especial, não Então, é vamos lá. da Justiça do Trabalho. Para o Paulo é a B. E para você, Carlos? Cara, eu fiquei na dúvida nessa questão, viu? Vamos na B, então. Eu ainda acho que é A, mas eu posso estar errado também. Vamos ver. É a B. Você acertou, Paulo. Na lata. Então, a A está excluída por causa disso. Você vê que é a primeira que eu iria excluir. Por causa disso aí, do regime dela. Ela é empregada pública. É um tema, inclusive, né? A Justiça do Trabalho não é competente para julgar ações envolvendo servidores públicos estatutários ou empregados públicos de fundação mantida pelo Estado. Nesse caso, a competência da Justiça Estadual, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 1143. Eu vi uma jurisprudência muito recente que não falava isso, mas tudo bem. Inclusive, é recorrente em prova questões que trazem isso aí. Porque o pessoal confunde achando que é o justiça do trabalho e acaba errando a prova. É. Alternativa B está correta. O desconsórcio passivo é simples e a acumulação do pedido é sucessiva, uma vez que a implementação da verba é necessária para que os valores em atraso possam ser apurado e cobrado. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Ela fala: a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor seletista contra o poder público, em que se pleiteia a parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito de julgado e correspondente execução, os processos que houver sido proferida, sentença de mérito até a data da publicação do presente julgamento. Aí que tá, aí, ó, o regime dele é seletista. Beleza. Justiça do Trabalho, mas ele pleiteia parcela de natureza administrativa. Quem paga, Daí ela quem paga é o poder público, né? Daí coloca aqui: os empregados públicos admitidos pelas entidades de administração indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se necessariamente ao regime da CLT. Se um desses empregados ingressar com ação discutindo a questão decorrente do contrato de trabalho, não há dúvidas de que a competência para julgar a causa será da Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, de uma ação na qual são pedidas verbas relativas à hora extra. Essa ação deverá ser proposta na Justiça do Trabalho. No entanto, o caso concreto é diferente. Isso porque o que se discute aqui é uma ação proposta por uma servidora pública submetida ao regime da CLT, mas na qual se pleiteia a prestação de natureza administrativa. Por se tratar de parcela administrativa, a causa de pedir e o pedido da ação fundamenta-se em norma-se estatutária. Então é isso. Eu me enganei. Eu achei que, por ser simples fato de ser do regime seletista, levava ao trabalho. Não é. É a natureza também que vai ser pleiteada. E esse comentário aí também esbarra no que o Maurício, o Carlos Maurício trouxe aí para nós. Porque ali em cima na redação fala que a fundação é mantida pelo Estado de São Paulo. Então, em princípio, não é uma fundação privada, de direito privado, é uma fundação pública. Daí tem o Arthur que fala que a competência só é da Justiça Comum em razão da natureza da verba requerida, de natureza administrativa e não relacionada ao contrato de trabalho, como seria, por exemplo, em hora extra.
Então, vamos ver a natureza aqui de novo, já para sair para outra questão, só para não ter mais problema na prova. Ele fala que Regina, empregada, mantida e responsável pela execução de política pública de aprimoramento educacional e cultural, ajuizou ação de cobrança em face da empregadora e do Estado de São Paulo. Requereu a condenação da ré a implementar em sua remuneração verba prevista em lei estadual a todos os integrantes do funcionalismo paulista. Ela queria verba prevista, ela queria implementação da verba. Então, realmente não é matéria trabalhista. Prestar bem atenção na questão, né? Vamos lá. No curso de um processo, o bem objeto de disputa entre as partes da demanda foi alienado a um terceiro, por objeto entre vivos e a título particular. Assim, o adquirente da coisa requereu ao juiz da causa o ingresso no feito, na qualidade sucessor do alienante, o que se opôs à parte contrária. Diante disso, pleiteou o adquirente, ao menos a sua inclusão no processo como assistente litisconsorcial do alienante, o que também foi indeferido. Essa segunda parte o juiz errou. A primeira parte está certa, precisa da autorização do autor para que o réu seja trocado, né? Se tem estabilidade da demanda subjetiva, estabilidade subjetiva da demanda, deve precisar da autorização. Mas a segunda parte ele entra exatamente como assistente litisconsorcial. Ou cedente, né? Pode ser cedente também. Ele entra no assistente litisconsorcial ou cedente. A lei fala que tem cedente lá no final, se eu não me engano. Inconformado, o adquirente, no prazo de 15 dias após sua intimação do último desses atos decisórios, interpôs agravo de instrumento para impugná-lo. Nesse caso, o agravo de instrumento, então ele esperou 15 dias após a intimação e interpôs recurso de agravo de instrumento. Não deve ser conhecido diante do seu descabimento. Errada. Pode cortar essa. Não deverá ser conhecido diante de sua intempestividade. Não, está tempestivo, né? No último dia desses atos decisórios. Depois recursos de agravo por impugná-lo. Não fala em nenhum lugar aqui que está... Ele falou que interpôs no prazo de 15 dias lá. Inconformado, o adquirente no prazo de 15 dias, interpôs o recurso. Então não pode ser. Deverá ser conhecido, porém desprovido. A segunda parte é real, tem que ser provido. Deverá ser conhecido e provido para fim de deferir o ingresso do adquirente no feito na qualidade de sucessor. Não é sucessor, aí precisaria da autorização. Deverá ser conhecido e provido para o fim de ingresso do adquirente na qualidade de assistente litisconsorcial. Eu fico com E. É letra E. É letra E. Sem dúvida. Então, vamos para a próxima. Aqui a gente não vai nem ver os comentários, né? Tá bem tranquilo. Essa nona tá resolvida aqui para mim, para vocês também. Também. A nona e décima também. Vamos a pular. Minha tá... A nona a décima tá resolvida aqui, a nona não tá para mim, mas pode ir lá para a próxima. Então vamos fazer a nona, porque então, a gente resolveu de forma individual. Vamos na nona. Vamos fazer a nona aqui. Da Prefeitura de Vitória. Gabriela ajuizou ação indenizatória em face do município de Vitória e tramitou na primeira vara da Fazenda Pública da comarca da capital. O juiz de primeiro grau proferiu sentença condenatória à parte real o pagamento de 5 mil a título de indenização por danos materiais. Transitada e julgada a referida decisão, foi iniciado o cumprimento de sentença, tendo Gabriela requerido o pagamento da quantia referida à condenação, na forma do artigo 534 do CPC. Devidamente intimado, na forma do artigo 535, o município quedou-se inerte. Em seguida, o juízo proferiu decisão determinando o pagamento da quantia no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência do banco oficial mais próximo da residência do exequente. E ainda condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios em valor equivalente a 10% da integralidade do valor devido. Uma vez que, por se tratar de obrigação de pequeno valor, os honorários comerciais são devidos independentemente da impugnação pelo exequente. Essa parte está errada. Se o município ou o ente, né, União, Estado, não impugnar, não entra as verbas de honorários. Diante do exposto e considerado o recente entendimento do STJ sobre o tema, marca a alternativa correta. Agiu corretamente o juiz ao determinar o pagamento de honorários comerciais pelo município, uma vez que deve haver interpretação restritiva ao artigo 85º do CPC, que determina que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado.
Lá não impugnou. Então, Tudo, entra a RPV também. tudo que for agiu corretamente pode cortar. Pode cortar a letra A, B e a C. Então, vamos lá. D. Agiu equivocadamente o juiz ao determinar o pagamento de honorários comerciais pelo município, uma vez que se trata de crédito submetido ao regime de precatório. A justificativa não é essa. E. Agiu equivocadamente o juiz ao determinar o pagamento de honorários comerciais pelo município, uma vez que não houve impugnação à pretensão executória, mesmo se tratando de crédito submetido ao pagamento por RPV. É a letra E. É a letra E. 11º, a gente vai falar agora de uma prova da TJ Santa Catarina, oficial de justiça. O proprietário de 2 unidades em um condomínio edilício, concluindo pela existência de uma série de irregularidades ocorridas na Assembleia Geral Extraordinária que foram convocada e realizada, decidiram ajuizar a ação em que pleiteava a invalidação do referido ato. O litisconsórcio formado no polo ativo da demanda é facultativo simples, facultativo unitário, facultativo multitudinário, necessário simples, necessário unitário. A gente está falando de condomínio edilício. Então, a gente tem uma regra específica, salvo engano. E, salvo engano, também, no condomínio edilício, é o síndico que tem que representar. E, nesse caso, o litisconsórcio ativo é facultativo. Ele não precisa ser, não é necessário. Só que a decisão é unitária. Então é a letra B, né? Seria a letra B. O multitudinário é no caso de multidão, quando você pega o litisconsórcio e racha ele, né, dividindo em 2 ou mais ações. Então, na minha opinião, é a letra B. É a letra B. Eu fico com a B também. Letra B. Vamos no 12º. Câmara dos Deputados, analista consultoria e analista legislativo. João, assistido por advogado particular com poderes gerais para o foro, exclusivamente, ajuizou ação anulatória de negócio jurídico em face de Regina, Jonas e José, sustentando a ocorrência de dolo por parte dos 3 réus, bem como pleiteando a condenação desses ao pagamento de indenização a título de danos morais. Na petição inicial, João requereu o benefício da justiça gratuita, a qual foi deferido pelo juízo. Por sua vez, na decisão de saneamento e instrução do processo, o juiz deferiu o pedido de produção de prova pericial formulado por João. Fim da instrução, o pedido foi julgado parcialmente procedente para anular o negócio jurídico, julgando improcedente o pedido de indenização, bem como condenando os réus ao pagamento de honorário de sucumbência. Nesse caso, é correto afirmar que a assistência por advogado particular impede a concessão do benefício da justiça gratuita. Não impede. Isso é letra de lei. Não impede. Então, a letra A tem que cortar. B. A gratuidade da justiça concedida em favor do João não compreende os honorários do perito. Compreende. A gratuidade compreende todos os atos processuais. C. Os honorários foram fixados entre o mínimo de 5 e o máximo de 15 do valor da causa, atendido outros critérios, o trabalho realizado pelo advogado de João. É de 10 a 20 os valores. Os honorários do advogado de sucumbência é assim, não é mínimo 5, não. D. Há litisconsórcio passivo necessário na hipótese, razão pela qual a eficácia da sentença dependeu da citação de todos os litisconsórcios passivos. Essa aí. Pode ser essa aí. Pode ser sim. Tem cheiro de ser essa. E E. A procuração otorgada por João em favor do seu advogado conferiu poderes para reconhecer a procedência do pedido e a transigir. Não. Aí Precisa de cláusula específica. Cláusula específica, especial, né? Não tem. Isso é letra de lei também. Tem que ter poderes especiais na procuração. Foi a letra D que entrou certinha. E é o artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devem ser litisconsórcios. Senhores, precisamos encerrar por aqui, porque o tempo já está se esgotando para nós. Então é isso. Obrigado a todos aí. Foi mais uma reunião muito importante e necessária. E vamos firme, né? Com certeza é dos concurseiros, é da turma que está estudando, que vai sair os próximos juízes, cartorários, e é uma satisfação muito grande participar
dessas leituras com todos e ajudar de uma forma ou de outra o ingresso de todo mundo que tem esse sonho. Bom dia. Até mais aí. Exatamente. Obrigado. Bom dia, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.